Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 25 de agosto. Ibovespa terminou o dia em alta de 0,47%, apresentando aqui uma formação dos candles chamada de martelo invertido, um padrão de reversão que traz uma chance de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. A confirmação desse padrão viria pela superação da máxima do pregão de hoje, 45.587. Inclusive, isso seria algo mais relevante para acontecer mesmo, porque pelo G60 terminou, como aqui ficou uma sombra superior, é um demonstrativo que terminou o pregão perdendo força. Então perdeu força aqui, perdeu essa linha de tendência de alta, e para trazer realmente alguma sinalização um pouco mais relevante, teria que superar essa região aqui, máxima do pregão de hoje e máxima do pregão anterior, localizada a 45.714 pontos. PETR4 no pregão de hoje, alta de 1,8%, abriu com gap de alta, recuou, tentou voltar ali a romper a máxima do pregão anterior, ficar acima da máxima do pregão anterior 8,17, não conseguiu nem vir para perto do fechamento desse gap em R$ 8,30 e terminou novamente abaixo dos R$ 8,00. Não conseguiu se firmar acima dos R$ 8,00, que tende a funcionar agora como uma resistência de número redondo para a ação, já que ela passou a fechar abaixo. Então seria importante aqui para a Petros gerar alguma sinalização de subida, até mesmo para buscar day trade na ponta compradora, voltar a fechar aqui no G60 acima de 8,04 com nova máxima na hora seguinte. Seria a possibilidade de day trade na Petros através de fundos ascendentes no gráfico de 10 ou 15 minutos. Olhando agora para esse gap aqui, ela deixou um gap em 7,86. Esse gap tende a funcionar como suporte e um ponto de referência. Caso venha a fechar para baixo desse patamar com nova mínima, ou seja, um candle forte de baixo com nova mínima na hora seguinte, começa a apontar novamente para perder esses R$ 7,53. Vale 5, queda de 0,89%. Abriu lá em cima, não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, perdeu força durante todo o dia, veio para baixo do gap que foi aberto, não trouxe alternativa de entrada no meu entender. O gap na realidade dificultou qualquer entrada em diversos ativos, que seria na possibilidade de fundo ascendente. A ação veio aqui para baixo e terminou o pregão ainda apontando mais para buscar a região dos R$ 12,00 a 11,89, que foi a mínima atingida. Para trazer alguma sinalização um pouco mais positiva, precisa de um fechamento para cima dos 12,50. Um bom candle aqui revertendo de cara já na primeira hora de pregão esse último candle de baixo e gerando nova máxima na hora seguinte a partir das 11 horas. CSAN3, recomendei a entrada nesse papel dentro do que já foi comentado na última videoanálise. Na superação, na realidade no retorno do preço, a entrada foi em 18, era para ser em R$ 18,00, ela abriu com gap, ela voltou, observei o comportamento do preço nessa região dos R$ 18,00 a R$ 17,90, a entrada foi executada. Essa ação fechou em 18,18. O stop que eu estabeleci para essa ação, para essa operação, foi em R$ 17,58, com risco de 2,33%, e o objetivo em 18,84, que é basicamente no fechamento ali do gap, que vai de 18,74 a 18,84. Então, o que seria interessante para essa posição é o rompimento da máxima do pregão de hoje, R$ 18,41, que aí aumentaria a chance desse movimento de alta, esse repique de alta acontecer. ITUB 4 também recomendei compra. As duas recomendações aconteceram antes da abertura do pregão, só que aí abriu lá em cima. Essa recomendação aconteceu em 26,20. A ação recuou, optei pela entrada até um pouquinho acima do valor recomendado, mas a ação veio lá em cima, parou aqui, travou em cima dessa resistência aqui que está localizada ali na faixa dos 26,74 a 26,83, uma barreira proporcionada principalmente por esse gap aqui no G60. Não conseguiu se sustentar e fiquei aguardando pela última hora de pregão. Poderia até ter encerrado antes, igual eu já fiz aqui em outro momento, aqui nesse momento aqui na ITUB 4, mas optei por aguardar o comportamento do preço em cima desse gap que ela abriu. Então, se fechasse para baixo dos R$ 26,00, eu optaria pela saída. Foi o que aconteceu, encerrado em 25,81, com perda de 1,68% e no capital total uma redução de 0,3%. Na sequência, temos aqui para comentar ESTC3, ativo que está em tendência de baixa de curto prazo, começou a dar um certo enfraquecimento da queda, alguma sinalização de força por parte dos compradores. Através desse candle aqui, se a gente olhar o movimento de subida no G60 foi forte, retorno do preço
está fazendo um retorno ali um pouco mais fraco, respeitando aqui essa região de topo anterior, que também teria sido uma parada ali para trás. Enfim, dependendo da sinalização de alta, através, por exemplo, de um fundo ascendente a partir do próximo pregão, minha opção seria mais na ponta compradora de STC3. Natura, ativo também tendência de baixa no curto prazo, tendência de baixa no médio prazo. Pregão passado um forte engolfo de alta, encobrindo vários candles anteriores. No pregão de hoje, recuo durante todo o pregão após a abertura, então temos esse movimento aqui para baixo. Então a expectativa também seria de tentar pegar um fundo ascendente, uma compra através de fundo ascendente nesse papel, tentando pegar um pedaço desse movimento de subida nessa ação a partir aí do próximo pregão. E na ponta vendedora, ficando atento no SUS B5, que montou um pivô de baixa, inclusive montado com gap. Aqui está o gap, eu tirando as linhas, aqui está o gap de baixa. Então o ativo montou esse gap, o fundo anterior já passa a funcionar como resistência. Então dentro desse papel, dependendo do que fizer aqui para cima, a minha observação, o meu monitoramento ficaria mais para buscar alguma alternativa de venda a favor de um movimento de baixa que pode vir a fechar esse gap aqui que ela tem aberto, um suporte na faixa dos R$ 14,85. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.